A tarde estava cinzenta, coberta por nuvens espessas que anunciavam o temporal iminente. A cidade grande fervilhava com sua rotina apressada, mas naquela viela esquecida pelo tempo e pelos olhos da sociedade, a vida seguia em outro ritmo, lento, duro e silencioso. Foi ali, entre o cheiro de lixo molhado e o som rítmico das gotas de chuva batendo nos paralelepípedos, que Sofia apareceu correndo. Vestia uma blusa de lã esgarçada, com mais buracos do que fios inteiros, e um par de sapatos tão gastos que mal protegiam seus pés do chão frio. Carregava debaixo do braço um pequeno pacote embrulhado em jornal, seu jantar de pão amanhecido. Quando viu o homem tropeçar na calçada molhada e cair de forma aparatosa, não hesitou. Correu em direção ao desconhecido, sem se preocupar com a chuva que agora caía forte, encharcando seu pequeno corpo. O homem, de terno cinza claro, agora sujo e molhado, gemia, levando a mão ao tornozelo. Era uma cena inusitada. Um homem rico, caído diante do abandono urbano, sendo socorrido por uma criança de rua. "Moço, o senhor tá bem?" perguntou Sofia, agachando-se ao lado dele. Suas mãos pequenas e frias começaram a improvisar uma tala com papelões que retirou de uma lixeira próxima. "Não se mexe, tá? Se eu vi num livro como faz." Ele observava a menina em silêncio, com um olhar mais curioso que dolorido. Não havia fratura. Ele sabia disso. Aquela encenação fazia parte de um plano cuidadosamente elaborado. Durante semanas, ele a observara. Seus gestos, seus horários, a forma como lia livros rasgados sob a marquise da padaria. E agora, ela provava o que ele suspeitava. Sofia tinha um coração de ouro. Depois de terminar a improvisada tala, a menina retirou de dentro do pacote de jornal o pedaço de pão e estendeu a ele. "É só o que eu tenho hoje, mas o senhor parece mais fraco que eu." Foi nesse instante que ele soube. Ali, diante de uma alma tão pura e generosa, seu plano ganhava força. Ela era diferente, e era ela que ele procurava. "Qual é o seu nome, pequena?" perguntou ele, forçando uma expressão de dor. Ela hesitou. Olhou para os lados como se procurasse uma resposta no vento. "Me chamam de Sofia." "Sofia é um belo nome. É só como me chamam. Eu não sei meu nome de verdade." O homem assentiu, guardando essa informação como quem recolhe uma joia rara. Ela sequer sabia a preciosidade que carregava. Naquela noite, depois que ela o ajudou a se levantar e desapareceu pela viela escura, ele permaneceu parado por minutos, deixando a chuva lavar seu rosto. Não era só o corpo que precisava ser limpo, era a consciência, e ele estava prestes a mudar 2 vidas para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança sutil, quase imperceptível para quem passava apressado pela praça central do bairro. Um homem de meia idade passou a sentar-se sempre no mesmo banco, com um livro em mãos e uma cesta cheia de pães e chocolates. Começou a ler histórias para as crianças que rondavam a praça, atraídas pelo cheiro dos lanches e pelo som acolhedor de sua voz. Sofia, à distância, observava tudo com olhos atentos. Sua desconfiança era como uma parede invisível. Ela não confiava em adultos. Eles sempre prometiam algo e depois desapareciam. Mas aquele homem tinha algo diferente. Não havia insistência, não havia perguntas, só histórias. Ela se sentava sob a sombra de uma árvore, abraçada aos seus livros velhos, mas mantinha os ouvidos atentos às histórias que ele lia. Era como se, mesmo sem se aproximar, ela pudesse absorver cada palavra. Certa tarde, enquanto lia O Pequeno Príncipe, ele fez uma pausa e olhou na direção da árvore. "Há pessoas que são invisíveis aos olhos, mas essenciais ao coração", disse, quase como quem fala consigo mesmo. Sofia mordeu o lábio inferior. Era como se ele tivesse falado diretamente com ela. As outras crianças já o chamavam de tio, e ele sempre sorria com paciência. Começaram a formar um pequeno círculo em volta do banco onde ele se sentava. A cada dia, ele trazia algo diferente. Chá quente, biscoitos caseiros, às vezes até cobertores. No final de uma dessas tardes, ele se aproximou da árvore. Com um passo lento, mas seguro, sentou-se a alguns metros de Sofia, sem encará-la diretamente. "Você gosta de ler?" perguntou, apontando para o livro em seu colo.
Sofia olhou para ele, hesitante. É tudo que eu tenho. Então você tem muito. O silêncio entre os dois foi preenchido pelo som dos pardais no entardecer. Era uma troca de palavras e significados que ia além do que era dito. A partir daquele dia, Sofia passou a sentar-se mais próxima do grupo, ainda em silêncio, mas mais presente. Recebia um copo de chá com gratidão muda. Seus olhos brilhavam quando ele lia trechos de Júlio Verne, Clarice Lispector e Monteiro Lobato. As histórias eram seu alimento. O homem observava. Ela era mais do que ele imaginava, mais inteligente, mais sensível. E, acima de tudo, ainda guardava uma faísca de esperança no olhar, uma centelha que ele queria proteger. No entanto, Sofia ainda mantinha um pé atrás. Em sua mente, ecoava a frase que ela sempre dizia a si mesma: adultos mentem. Mas havia algo naquele homem que confundia essa certeza. Uma noite, ela se viu pensando nele antes de dormir, algo que não fazia com ninguém desde que fora abandonada. E, sem perceber, plantava-se a primeira semente da confiança. O céu da cidade clareava com os primeiros raios de sol quando o empresário soube da notícia. Um temporal violento durante a madrugada havia destruído parte dos barracos próximos à viela onde Sofia vivia. O coração apertou no peito, como se alguém o tivesse apertado com força. Ele saiu sem café, sem casaco, e seguiu direto para o local. A viela estava coberta de lama, pedaços de madeira e lonas retorcidas pelo vento. Algumas crianças vasculhavam os escombros, procurando pertences. Ele olhou ao redor, angustiado. Sofia, onde está você? Foi uma das meninas que apontou para trás de um caixote virado. Sofia estava encolhida ali, abraçada aos seus livros molhados, tremendo de frio. O empresário ajoelhou-se diante dela. Você está bem? Ela o encarou com os olhos vermelhos, cansados, desconfiados como sempre. Perdi tudo, disse em voz rouca. Então venha comigo, por hoje, só por hoje. Sofia hesitou, mas o frio, a fome e os olhos sinceros daquele homem venceram suas defesas. E assim, pela primeira vez, ela atravessou os portões de ferro da mansão de Vicente Ramos, um dos homens mais influentes do setor imobiliário da cidade. Ao entrar, seus olhos se arregalaram diante da imensidão da sala de entrada. Tapetes grossos, lustres reluzentes, quadros antigos. Nunca vira nada assim. Seu instinto foi se encolher, proteger os livros molhados como se fossem tesouros diante de ladrões invisíveis. Você vai ficar no quarto de hóspedes. Pode tomar banho quente, trocar de roupa. Eu direi que é filha de uma antiga funcionária que precisou viajar por um tempo, disse o empresário. Não quero te expor, mas nem todos na mansão estavam dispostos a aceitar essa presença tão inesperada. Dona Clarice, a governanta, observava tudo de cima da escada. Era uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque impecável, sempre vestida de preto, com passos firmes e expressão dura. Uma menina de rua, senhor Vicente? Perguntou ela, assim que ficaram a sós. Perdoe minha franqueza, mas não é seguro. Ela é especial. Confie em mim, Clarice. A governanta apertou os lábios. Será que o senhor não está se deixando levar por sentimentalismo? Essa menina pode muito bem. Ela salvou minha vida, Clarice. A mulher arqueou a sobrancelha. Salvou? Longa história. A desconfiança estava lançada. Clarice, zelosa e fiel ao empresário há décadas, decidiu observar a menina de perto, e Sofia sentia o peso daquele olhar o tempo todo. A cada passo, a cada colher lavada na cozinha, a cada livro que folheava na biblioteca da casa. Durante as primeiras noites, Sofia não conseguia dormir. O colchão era macio demais. O quarto era silencioso demais. Tudo ali parecia frágil, como se fosse sumir de repente. Então, ela dormia no tapete, abraçada aos seus livros. Era sua forma de manter os pés no chão. Clarice notava isso, e notava também como Sofia lavava os próprios pratos, arrumava a cama com precisão quase militar, como se tivesse medo de ser mandada embora. Aos poucos, algo dentro da governanta começou a mudar. Ainda não era carinho, mas talvez fosse curiosidade. Um dia, flagrou Sofia ajudando a jardineira da mansão, puxando ervas daninhas com uma naturalidade desconcertante. Não é trabalho para uma menina criada em casa,
comentou a mulher, com um tom mais irônico do que ofensivo. Eu nunca tive casa, mas sei que o mato rouba a comida das flores, respondeu Sofia, sem olhar para ela. Clarice engoliu seco. Naquela noite, antes de dormir, a governanta passou em frente ao quarto da menina. Viu pela fresta da porta uma pequena pilha de moedas ao lado da cama, e ao lado, um caderno. Nele, estavam anotadas todas as tarefas que Sofia cumprira naquele dia, com horários e detalhes. Para ninguém dizer que sou preguiçosa, murmurava a menina para si, sem saber que era observada. Clarice se afastou em silêncio, pela primeira vez sentindo um aperto no peito. Os dias passavam como as folhas do calendário, discretos, mas implacáveis. Sofia começava a se adaptar à rotina da mansão. A comida era farta, o banheiro tinha água quente e a biblioteca era um paraíso silencioso. Mas mesmo com esses confortos, algo nela permanecia inquieto. Vicente notava. Embora sorrisse com os olhos ao ver Sofia lendo com os óculos emprestados por Clarice, havia uma sombra em sua expressão, uma insegurança que não cedia. Foi durante uma tarde de verão que ele decidiu se abrir. Sentados no terraço da mansão, Vicente entregou a ela um livro antigo de capa azul. Era da minha esposa, disse, olhando o horizonte. Sofia acariciou a capa com reverência. Ela não mora mais aqui? Vicente demorou a responder. Ela se foi há 5 anos. Um acidente. Íamos adotar uma criança, mas não deu tempo. Sofia permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no livro. Sinto muito. Você me lembra ela. A bondade nos gestos, o cuidado com os detalhes. Sofia desviou o olhar. Sentia-se lisonjeada, mas também amedrontada. As palavras de afeto ainda doíam. Pareciam frágeis, passageiras. Dias depois, Vicente começou a ensinar matemática para ela. Descobriu que Sofia tinha um raciocínio lógico afiado, quase intuitivo. Ele sorria ao vê-la resolver problemas complexos, como se estivesse brincando de montar quebra-cabeças. Clarice, por sua vez, observava tudo. Começava a ajudar a menina nas tarefas, ensinava como se portar à mesa, como usar talheres em jantares mais formais. Fazia isso com uma frieza metódica, mas por dentro começava a se afeiçoar. Até que, numa tarde abafada, uma figura inesperada apareceu na mansão. Cecília, a irmã de Vicente. Elegante, ríspida e com olhos acostumados ao luxo, ela ficou horrorizada ao ver Sofia sentada na sala de leitura. Quem é essa menina? Perguntou, quase com desprezo. Está sob meus cuidados, respondeu Vicente com firmeza. Cuidados, Vicente? Você está louco? Ela é uma menina de rua. É uma criança, Cecília. E tem mais dignidade que muita gente de sangue azul. Cecília não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Aquilo não terminaria ali. Naquela mesma noite, Vicente foi procurá-la. Ela tem razão em se preocupar com a segurança e a educação da menina. Por isso estou considerando matricular Sofia num internato. Sofia, escondida atrás da porta, ouviu tudo. Seu coração gelou. O mundo que começava a parecer um lar estava prestes a ser arrancado de novo. Mas por fora, ela apenas baixou a cabeça e voltou a arrumar seus livros, como sempre fizera, silenciosamente. O internato Santa Efigênia localizava-se fora da cidade, no alto de uma colina cinzenta, onde o vento parecia sussurrar histórias esquecidas. O prédio de pedra escura, com janelas altas e cortinas pesadas, mais lembrava um castelo sombrio do que uma escola. Quando o carro que levava Sofia passou pelos portões de ferro, algo dentro dela encolheu. Não era medo, era o pressentimento de que, mais uma vez, seria deixada para trás. É um lugar com estrutura, disciplina, vai ajudá-la a crescer, dissera Vicente ao se despedir, visivelmente dividido entre o racional e o emocional. Ela não respondeu. Apenas assentiu com um aceno quase imperceptível. Na recepção, foi recebida por irmã Matilde, uma mulher de rosto austero e olhos duros. Aqui não há espaço para sentimentalismos, menina. Nosso lema é silêncio, estudo e serviço. Acompanhada por outras meninas vestidas com uniformes idênticos, cinza e sem graça, Sofia foi conduzida ao dormitório, onde um beliche de metal e um armário enferrujado a esperavam.
A primeira noite foi difícil. As alunas a olhavam com desdém. Murmuravam sobre a menina das ruas que agora tinha padrinho rico. Sofia tentou se concentrar em seus livros, mas o clima era hostil. Até mesmo a comida parecia mais fria quando chegava ao seu prato. Mas ela não se quebrou. Na primeira aula de matemática, respondeu a todas as perguntas antes mesmo da professora terminar de falar. Em ciências, corrigiu discretamente um erro no quadro, o que rendeu risadinhas e olhares venenosos das colegas. Sua inteligência a colocava em evidência, e isso só aumentava o ressentimento das outras. Sozinha, buscava refúgio na biblioteca. Era seu santuário silencioso, com cheiro de papel antigo e madeira encerada. Ali, reencontrava sua força. Lia sobre física quântica, medicina natural, filosofia e história, com a mesma fome de sempre. Foi nesse espaço que conheceu Dona Carmen, a cozinheira idosa e gentil, que a encontrou certa tarde lendo sobre hortas medicinais. Curiosa, a senhora perguntou: "Você conhece alguma planta que cura feridas?" Sofia sorriu. "Babosa, também camomila, e folha de goiabeira para inflamação." Impressionada, Dona Carmen a convidou para ajudar na horta desativada, nos fundos da cozinha. E juntas, nos fins de tarde, começaram a cultivar vida naquele canto esquecido. Era o único espaço onde Sofia se permitia rir, mas mesmo essa pequena alegria estava em risco. Irmã Matilde observava Sofia com crescente irritação. A diretora não gostava de elementos diferentes, e Sofia era diferente em tudo: forma de pensar, de se expressar, de agir. Para ela, disciplina vinha antes de brilho pessoal. Certa noite, Sofia acordou com vozes sussurradas no corredor. Curiosa, seguiu o som até a sala dos fundos, onde viu a diretora e um homem engravatado discutindo sobre notas fiscais, envelopes e doações não registradas. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Algo estava errado, muito errado. No dia seguinte, discretamente, escreveu uma carta e guardou-a no fundo do caderno. "Se algo me acontecer, entreguem isso ao Sr. Vicente Ramos", anotou. Ela não sabia, mas essa atitude inocente se tornaria vital. A visita aconteceu em um sábado de outono, sob um céu nublado que parecia acompanhar o humor de Sofia. Vicente apareceu de surpresa, com um sorriso cansado e um cachecol escuro. Quando a viu, sentada sozinha no pátio, seu semblante se fechou. "Sua postura está impecável. Mas onde está sua alegria?" perguntou ele, ao se sentar ao seu lado no banco de pedra. Sofia hesitou. O coração batia acelerado. Era a primeira vez que o via desde que fora deixada ali. Entregou-lhe o caderno, abrindo na página da carta. Ele leu em silêncio. Vicente ficou pálido. "Você tem certeza do que viu?" "Não queria me meter, mas estão desviando coisas. As meninas aqui nem têm sabão. Mas as doações entram." Naquela tarde, Vicente exigiu uma reunião com a diretora. O confronto foi silencioso, porém brutal. Irmã Matilde, percebendo que fora descoberta, tentou argumentar, ameaçou criar empecilhos, até mencionou leis e regulamentos da instituição. "Se insistir, trarei à imprensa. Você sabe quem sou", respondeu Vicente, com voz baixa, mas firme. Na mesma noite, Sofia foi retirada do internato. No carro de volta à cidade, ela chorou baixinho, pela primeira vez em muito tempo. Vicente colocou a mão sobre a dela. "Você fez a coisa certa, mesmo sabendo o risco, e isso se chama coragem." Ela virou o rosto para a janela, contendo as lágrimas. O mundo fora duro com ela, mas talvez, apenas talvez, começasse a amolecer. Ao chegarem à mansão, Clarice os recebeu com o semblante preocupado, mas o olhar aliviado. Mesmo que não dissesse, havia aprendido a se importar com aquela menina. "Prepare um quarto com lençóis novos e chocolate quente", disse Vicente, tirando o casaco de Sofia. Ela voltou para casa. Sofia sorriu. Pela primeira vez, aquela palavra, casa, parecia ter significado. A notícia da volta de Sofia à mansão correu silenciosa entre os corredores amplos e iluminados da casa. Vicente, agora determinado a garantir que ela nunca mais fosse afastada, contratou uma equipe de professores particulares. Sofia, com sede de conhecimento,
Mergulhou nos estudos com o mesmo entusiasmo com que lia livros velhos na rua. Matemática, ciências, geografia, línguas, tudo era motivo de fascínio. Vicente passava parte das tardes corrigindo exercícios ao lado dela, como um pai orgulhoso. Aos poucos, ela também começava a aprender etiqueta, arte e história da família Ramos. Mas a mudança mais visível não estava nos conteúdos acadêmicos, era nos olhos de Sofia. Eles brilhavam de novo. Não com a luz da esperança ingênua, mas com a certeza de que era possível sonhar, mesmo depois de anos de abandono. Clarice, agora assumidamente envolvida com o bem-estar da menina, passou a acompanhá-la nas aulas, corrigia sua postura e suas palavras. Garotas elegantes caminham como se o mundo estivesse observando, porque muitas vezes está, dizia com um leve sorriso escondido por trás de sua rigidez habitual. Foi nesse clima de reconstrução que surgiu a jornalista Helena Diniz, amiga de longa data de Vicente. Ao ouvir a história da menina que saiu das ruas para uma mansão, Helena ficou encantada. É mais que uma história bonita, é um grito social, disse ela. Precisamos mostrar que ainda existem Sofias espalhadas por aí. Vicente hesitou. Ela não é um símbolo, é uma criança. E se ela puder ser os dois? Retrucou Helena. Com a permissão dela, claro. Sofia ouviu a proposta em silêncio. Depois de um longo minuto, disse: se isso ajudar outras crianças como eu, então eu aceito. A reportagem foi exibida no Jornal Nacional no início de dezembro. Mostrava imagens delicadas de Sofia na biblioteca, no jardim, lendo para outras crianças em situação de rua, em uma ação beneficente promovida por Vicente. As reações foram imediatas. Convites para entrevistas, doações espontâneas para a fundação recém-criada, mensagens de apoio e também críticas veladas. A filha da faxineira, agora em rede nacional, comentou uma socialite em um jantar da elite local. A propaganda dele está funcionando, disse um empresário rival com desdém. Vicente ignorava. Sofia, mais uma vez, ouvia calada, já conhecia esse tipo de veneno social. Mas, mesmo assim, sorria, porque sabia quem era, e isso era novo para ela. No auge da exposição positiva, Vicente deu início ao processo oficial de adoção. Era o gesto final, o passo definitivo. Mas no meio do caminho, algo sombrio aconteceu. Era uma manhã fria, quando o advogado de Vicente ligou aflito. Alguns documentos desapareceram do processo de adoção. Vicente franziu a testa. Como assim desapareceram? Foram retirados da pasta física. Não há cópias no sistema. Precisamos refazê-los. Clarice interrompeu o café da manhã para informar que havia algo estranho com o escritório. Algumas pastas estavam fora do lugar e uma janela parecia mal trancada. Vicente suspeitou de invasão, mas nada havia sido levado além dos documentos. O problema maior veio horas depois, quando rumores começaram a circular. Um funcionário do cartório, de forma anônima, enviou um e-mail sugerindo que a menina adotada teria subtraído os documentos. O boato espalhou-se silenciosamente entre os círculos internos do sistema de justiça. Quando Vicente recebeu o recado, ficou em silêncio. Não acreditava naquilo, mas o dano já estava feito. Naquela noite, Sofia notou algo diferente nos olhos dele. Um resquício de dúvida. Não dito, mas presente. E foi o suficiente para quebrar algo dentro dela. Mais uma vez, sentia-se traída. Mais uma vez, sua verdade era posta em xeque. Ela esperou todos dormirem. Desceu pelas escadas sem fazer barulho. Vestia o casaco que Vicente lhe dera meses atrás e calçava os mesmos sapatos furados que guardava no fundo do armário. Como lembrete de onde viera, saiu em meio a uma tempestade, como aquela de um ano atrás. Chuva, vento, trovões. Ela caminhava sem rumo, empurrada por um misto de dor, orgulho ferido e decepção. Clarice notou sua ausência ao amanhecer. Encontrou o quarto vazio, com a janela entreaberta. O coração da governanta acelerou de um jeito que não sentia desde a juventude. Sem esperar ordens, saiu à procura. Encontrou Sofia no jardim, encharcada, caída entre os arbustos, com o corpo trêmulo. Tentava falar, mas os lábios estavam roxos. Febre, frio, desespero. Clarice a envolveu num cobertor e correu com ela nos braços até o interior da casa.
Vicente veio ao seu encontro, pálido. O que aconteceu? Ela tentou fugir. Por causa da nossa dúvida. Sofia foi levada ao hospital com pneumonia. Passou dias entre a vida e a morte. Vicente não saía da sala de espera. Clarice ficou ao lado do leito, segurando sua mão miúda, murmurando orações que há muito não pronunciava. Foi durante esse período de tensão que uma nova descoberta viria à tona, a chave para desvendar o que realmente havia acontecido com os documentos. Clarice, ao revisar os arquivos da biblioteca da casa, encontrou um envelope rasgado entre os livros da sala de reuniões. Dentro estavam cópias dos documentos perdidos, e em um canto do envelope havia algo revelador. As iniciais C.R. Cecília Ramos, a irmã de Vicente. Ao confrontá-la, Clarice ouviu a verdade amarga. Ela não pertence à nossa família, disse Cecília. Você não vê? Ela vai tomar tudo, vai apagar nosso sangue. Vicente chegou a tempo de ouvir a última frase. Você forjou isso? Você destruiu a confiança de uma criança? Cecília chorou. Pela primeira vez, não com raiva, mas com dor antiga. Você sempre teve tudo. O afeto do papai, os negócios, a casa. Eu fui a sombra. E agora vai dar tudo para uma estranha? Mas Sofia, mesmo entre delírios febris, murmurava o nome de Vicente em seus sonhos. E ele sabia. Aquela menina não era uma estranha. Era a melhor parte de tudo que ele poderia ter construído. O silêncio entre os irmãos Ramos era denso como neblina. Após a descoberta da sabotagem dos documentos da adoção, Vicente e Cecília não se falavam há dias. A mansão parecia menor, mais sufocante, com Sofia ainda no hospital, seu frágil corpo lutando contra a febre. Clarice era a única que visitava a menina todos os dias. Levava livros, chamorno e, principalmente, presença. Lia histórias em voz baixa, mesmo quando Sofia não respondia. Tocava sua testa, organizava os lençóis, chamava-a de minha menina sem perceber. Vicente, por sua vez, mantinha-se no limite entre a raiva e a tristeza. Não conseguia compreender como Cecília, mesmo com suas mágoas, fora capaz de ferir alguém tão inocente. Mais ainda, não sabia como reparar a dor causada. Na quarta noite de internação, Sofia finalmente abriu os olhos. Fracos, sim, mas cheios de vida. Ela acordou, disse Clarice, chorando baixinho enquanto ligava para Vicente. Ele chegou ao hospital em 20 minutos, ofegante, com os olhos marejados. Ao vê-lo, Sofia tentou sorrir. Desculpa, eu achei que vocês não me queriam mais. Vicente segurou sua mão. Nunca mais pense isso. Nunca mais. Do outro lado da cidade, Cecília também vivia sua própria batalha interna. Havia crescido à sombra do irmão. O favoritismo do pai, o desprezo silencioso da sociedade, o sentimento de inutilidade disfarçado em luxo e eventos sociais. Ver Vicente dar seu nome a uma menina de rua fora como perder seu último espaço de poder. Mas algo nela começava a ceder. Foi Clarice quem, sem avisar, apareceu à sua porta. Ela sobreviveu, está se recuperando, mas você precisa vê-la. Eu? Depois do que fiz. Justamente por isso. Cecília hesitou, mas aceitou. Quando entrou no quarto de hospital, viu uma menina magra, de olhos enormes, com um caderno sobre o colo. Sofia levantou os olhos e sorriu com ternura. Você é a irmã do Vicente, né? Cecília engoliu em seco. Sou. Tenho algo para você. Do lado do travesseiro, Sofia tirou um pequeno embrulho. Dentro havia um broche antigo, ornamentado com pequenas pedras azuis. Achei num brechó. Era igual a um que vi numa foto do Vicente. Disse que era da avó de vocês. Achei bonito. Achei que você devia ter. Cecília não conseguiu falar. As lágrimas escorreram como se rompessem um dique. Sentou-se ao lado da cama e chorou como nunca. Por que me dar algo? Depois de tudo, Sofia respondeu com simplicidade brutal. Porque se eu fosse igual a você foi comigo. Ninguém me ajudava, mas me ajudaram. Então, eu posso ser diferente. Foi a primeira vez que Cecília segurou a mão de alguém sem máscara social. E foi nesse gesto silencioso que seu coração começou a mudar. Sofia voltou para a mansão no final do inverno. A recepção foi calorosa, e até Cecília estava lá,
agora diferente, ainda firme, ainda elegante, mas com outro brilho no olhar, um brilho de respeito. O processo de adoção foi retomado, sem obstáculos, sem sabotagens. Mas algo novo tomava o coração de Sofia, um desejo que ia além da própria felicidade. Durante uma caminhada no jardim, ela disse a Vicente: "Lembra dos meus amigos da viela? Os outros meninos? Alguns não sobreviveram ao inverno." Vicente ficou em silêncio. "Tem muitas Sofias por aí, a gente podia fazer algo. Um lugar para eles, com cama, comida, livros e histórias." Vicente sorriu. "Você quer abrir um abrigo? Quero abrir um lar, igual você me deu." Começaram então os planos para a criação do Centro Primavera, um espaço de acolhimento, educação e desenvolvimento para crianças em situação de rua. Vicente usou parte de sua fortuna para reformar um antigo casarão e nomeou Sofia como embaixadora do projeto. Clarice, claro, cuidou da organização com pulso firme. Cecília contribuiu com sua rede social e contatos da alta sociedade. E Helena, a jornalista, acompanhava tudo, preparando uma nova reportagem. Enquanto isso, Sofia mergulhava nos preparativos para o Festival Anual da Primavera, uma tradição antiga da cidade. Este ano seria especial. Pela primeira vez, as crianças do Centro Primavera fariam uma apresentação. Sofia escolheu uma dança tradicional, misturando elementos de cultura regional e poesia. Os ensaios aconteciam nos finais de tarde, e ela liderava o grupo com carinho e paciência. No dia do festival, a praça principal estava lotada. Flores, bandeirinhas, crianças correndo. Vicente observava Sofia no palco com os olhos cheios d'água. Clarice ao lado dele, emocionada. Cecília, elegante como sempre, segurava um cartaz: "Viva a coragem invisível." Sofia dançava, leve, firme, com os olhos brilhando. Ao final, o público levantou em aplauso, não apenas pela coreografia, mas pela história por trás dela. Depois do espetáculo, Sofia foi cercada por crianças, adultos, repórteres. Mas em vez de ficar no centro da atenção, ela puxou uma das meninas do centro pelo braço e disse: "Ela é a próxima a aprender a dançar." O gesto foi simples, mas Vicente entendeu. Sofia não estava apenas curada, ela estava pronta para transformar. E com isso, a pequena menina de rua, que um dia dividiu seu pão com um desconhecido ferido, tornava-se oficialmente a fundadora do maior projeto social infantil da cidade e, muito em breve, a filha adotiva de Vicente Ramos. Faltavam apenas 2 semanas para a assinatura oficial da adoção. Tudo estava pronto. Os documentos haviam sido verificados e revalidados. O juiz responsável, sensibilizado com a história de Sofia, acelerara o processo. Havia flores pela mansão, sorrisos em rostos antes rígidos, e até Clarice andava cantarolando enquanto organizava a louça. Mas numa manhã de céu limpo, um carro preto parou diante da mansão. Dele desceu uma mulher de cabelos pintados, expressão marcada e roupas simples, mas arrumadas o suficiente para causar boa impressão. Carregava uma pasta de documentos e um semblante sério. "Procuro o senhor Vicente Ramos", disse a funcionária da portaria. "Sou a tia biológica de Sofia." A notícia caiu como uma bomba. Vicente foi chamado imediatamente. Recebeu a mulher no escritório da casa. Ela apresentou certidões, fotos antigas e um discurso bem ensaiado. "Minha irmã morreu há alguns anos. Sofia é filha dela. Eu a procurei por muito tempo, até ver a reportagem na TV." Vicente franziu a testa, mas manteve a calma. Pediu tempo para verificar os documentos. A mulher, insistente, deixou claro: "Quero a guarda. Essa menina é da minha família. Com todo respeito, o senhor não tem direito de tirá-la de mim." Sofia, ao ser informada da situação, ficou em choque. Seus olhos, que há semanas brilhavam com entusiasmo, mergulharam numa névoa de medo e desconfiança. "Eu não me lembro dela", murmurou. Vicente, preocupado, chamou imediatamente um advogado e um investigador particular. Algo na história da mulher não batia. Ela sabia detalhes demais e, ao mesmo tempo, não conhecia nada essencial da personalidade de Sofia. Nos dias seguintes, a suposta tia começou a pressionar. Chegou a insinuar, em uma entrevista não autorizada,
que Vicente estaria usando Sofia como imagem para alavancar seus negócios. Querem fazer parecer uma adoção por amor, mas é puro marketing, disse ela, com falsa comoção diante das câmeras. A opinião pública começou a se dividir. As redes sociais explodiram. Pessoas questionavam, atacavam, defendiam. A história deixara de ser íntima. Agora era uma batalha judicial e midiática. Sofia, novamente, sentia-se jogada de um lado para o outro. Chorava escondido à noite. Lia em silêncio durante o dia. Estava prestes a fechar-se por completo, até que algo inesperado reacendeu sua força. Durante uma ida ao centro da cidade, acompanhada por Clarice, ela reconheceu a mulher, não como uma tia, mas como alguém que costumava pedir esmolas num semáforo próximo ao supermercado, onde Sofia catava sobras. Ela mentiu, disse Sofia. Ela não é da minha família. Clarice arregalou os olhos. Você tem certeza? Absoluta. Ela fingia estar cega para ganhar mais moedas. Eu a via quase todo dia. Esse detalhe mudou tudo. Clarice levou a informação a Vicente, que imediatamente acionou o detetive. Em menos de 48 horas, descobriram o golpe, e algo ainda mais grave. A mulher fora contratada por um conhecido de Vicente, um homem de fala mansa, sorriso afável, mas ambições sombrias, o sócio minoritário da empresa de Vicente, Rubens Costa. Ele temia que a adoção de Sofia mexesse nas ações da empresa. Temia que ela, no futuro, herdasse parte das decisões. E, acima de tudo, não aceitava que uma menina de rua fosse tornar-se herdeira de um império que ele ajudara a construir. Rubens havia arquitetado tudo. Contratou a mulher, forjou documentos, estimulou a exposição na imprensa e até pagou jornalistas para plantar dúvidas. O golpe estava exposto, mas ainda restava um último passo: provar tudo judicialmente antes da audiência final da adoção. A movimentação na mansão era intensa. Advogados iam e vinham. O investigador reunia provas, vídeos, áudios, transferências bancárias. Clarice digitava com agilidade, montando um dossiê completo. Cecília, antes resistente, agora era uma aliada inabalável. Vamos desmascarar esse verme, disse ela, olhando as imagens do homem que um dia fora seu colega de reuniões sociais. Vicente manteve-se firme, mas Sofia percebia a tensão em seu rosto. Se quiser, eu posso abrir mão disso tudo, disse ela num fim de tarde. Vicente se abaixou diante dela, segurando suas mãos. Você não vai abrir mão da sua verdade. Não de novo. Não mais. A audiência aconteceu numa manhã chuvosa, como a do acidente que mudou tudo, quase um ano antes. O juiz ouviu os argumentos da falsa tia, mas então os advogados de Vicente apresentaram as evidências, as mentiras, os pagamentos, os depoimentos. A mulher que antes mantinha a postura, agora tremia. Sofia foi chamada a depor, respirou fundo e, com a voz firme, disse: Eu não tenho certeza de quem são meus pais, mas tenho certeza de quem é minha família agora. E é essa que está aqui. O juiz fechou o processo com um carimbo seco. A adoção está concedida de forma definitiva. Sofia não chorou. Ela sorriu. Pequeno, sereno, maduro. Do lado de fora do fórum, Vicente a abraçou como se segurasse o mundo inteiro em seus braços. Clarice chorava discretamente. Cecília, pela primeira vez em anos, se ajoelhou para beijar a testa da sobrinha postiça. Bem-vinda oficialmente, minha querida. Dias depois, Rubens foi afastado da empresa. Perdeu credibilidade, contratos e respeito. Vicente reorganizou o conselho, agora incluindo nomes ligados ao terceiro setor. Ele não queria apenas lucro, queria legado. No mesmo dia da adoção, aconteceu também a inauguração do Centro Primavera. Sofia cortou a fita com as mãos tremendo, mas o sorriso firme. Crianças correram pelos corredores pintados de cores vivas. Havia salas de aula, brinquedos, uma biblioteca e uma horta, igual àquela do internato. No discurso de abertura, ela disse: Eu não nasci com um nome forte, nem com um teto, mas hoje sou a filha de um homem justo e quero que cada criança aqui saiba que o seu valor não depende de onde veio, mas de quem decide se tornar. A praça da cidade foi tomada por aplausos. Era o nascimento de algo novo.
Mas a história ainda não havia terminado completamente. Faltava um último gesto, uma última transformação. A primavera finalmente havia chegado. Os ipês floresciam pelas ruas da cidade, tingindo o asfalto de rosa e amarelo. O vento era leve, carregado de perfumes de flores silvestres e promessas novas. E naquele dia, um ano exato após o acidente que mudara tudo, Sofia acordou como alguém diferente. Uma filha, uma herdeira, uma fundadora, uma pequena gigante. A mansão estava em festa. Nas paredes, fotos dos momentos marcantes do último ano. O primeiro chá na praça, o caderno de estudos manchado de lágrimas, a foto dela sorrindo no hospital ao lado de Clarice e o corte da fita na inauguração do Centro Primavera. No salão principal, uma mesa comprida aguardava os convidados. Ao centro, um bolo decorado com flores de açúcar e o nome Sofia em letras douradas. Era seu aniversário oficial, seu renascimento, mas o presente mais especial não estava ali dentro. Vicente guiou-a até a antiga viela onde ela vivia. Ou melhor, onde vivia, porque agora o lugar era outro. Os barracos, o lixo, o asfalto rachado, tudo havia sido substituído por um jardim comunitário. Canteiros floridos, bancos coloridos, árvores frutíferas e uma placa de madeira cuidadosamente entalhada. Jardim Sofia, onde a esperança criou raízes. Lá estavam os moradores da região, crianças do centro de acolhimento, professores, voluntários e até antigos desafetos que agora viam naquela menina algo impossível de ignorar. Dignidade. Sofia levou as mãos à boca. É aqui mesmo? É aqui, disse Vicente. O lugar onde você me ensinou que não se mede uma pessoa pelo que ela tem, mas pelo que ela oferece, mesmo sem ter nada. Ao lado da placa, havia um pequeno espaço vazio. Clarice, segurando uma enxada, entregou-a a Sofia. Seu primeiro plantio oficial como dona do jardim. Sofia sorriu, ajoelhou-se e plantou uma muda de lavanda. Ao seu redor, outras crianças seguiram seu exemplo. Em minutos, o que antes fora cenário de abandono se transformava num retrato vivo de transformação. Mais tarde, durante a celebração, ela foi convidada a falar. Subiu num pequeno palco improvisado, vestida com um vestido branco simples, mas com um colar feito de papel dobrado, presente das crianças do centro. Respirou fundo, olhou para os rostos à sua frente e falou: "Hoje faz um ano que eu corri na chuva para ajudar um homem que parecia ferido. Achei que estava salvando ele, mas ele que me salvou. E depois, todos vocês me ajudaram a me curar. Até quem tentou me machucar me ensinou algo." Fez uma pausa. "Eu cresci achando que ninguém ia me querer, que eu precisava provar o tempo todo que merecia existir. Mas agora eu sei que meu valor nunca esteve na minha roupa, nem nos meus livros rasgados, nem no que os outros achavam. Estava no que eu escolhi fazer mesmo quando tinha medo." Olhou para Vicente, depois para Clarice, Cecília e as crianças. "E hoje, se eu puder ajudar outras Sofias, meninos, meninas, invisíveis como eu fui, então tudo valeu a pena." O silêncio que se seguiu foi interrompido por um aplauso emocionado, que se transformou em clamor. Até a própria Cecília, discreta, enxugava os olhos. Naquela noite, sentada no banco do jardim com os pés descalços e as mãos sujas de terra, Sofia olhou para as estrelas. Lembrou-se da primeira vez que lera O Pequeno Príncipe, sob uma marquise, tremendo de frio. Agora, ela sentia calor no peito. Pertencia. E mais do que isso, havia transformado tudo à sua volta. Vicente se sentou ao seu lado. "E agora?" perguntou ele, sorrindo. Sofia pensou por um instante e respondeu com um brilho sereno: "Agora, eu ensino outras pessoas a plantar jardins onde só havia lixo." Os dois ficaram em silêncio, contemplando o jardim iluminado pela luz tênue dos postes e pelas vozes felizes das crianças. E assim terminava o primeiro capítulo de uma nova história, não da menina de rua, mas da mulher que, com um coração de ouro, construiu um império de humanidade. Fim.